Usa mais uma vez o teu servo como o Senhor tem usado. Fala conosco, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Que nós saiamos daqui nessa noite, regozijando pela tua palavra. Oh Deus, muito obrigado. Eu já te agradeço pela tua palavra que será ministrada sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu expressar disso. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu já vou ir lendo para a gente não tomar muito tempo, porque a leitura é extensa. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarado para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como não será ministrado do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento. Véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando de como um espelho e a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Somente até aqui. Eu peço que os irmãos continuem com as Bíblias abertas. Eu quero fazer uma mensagem expositiva hoje, então os irmãos podem se assentar. Eu quero continuar debruçado nesse texto, a gente vai se aprofundar durante esse texto. Existem dois tipos de pregações que é comum a gente consumir e ver na igreja, que é a temática e a expositiva. No nosso meio, a temática é muito comum, onde a gente pega um tema e a gente prova na Bíblia esse tema. Mas a expositiva, ela tem o objetivo de se debruçar na palavra e tirar os ensinamentos que aquela palavra tem. E essa palavra tocou muito no meu coração, principalmente pelo verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como o Espírito do Senhor. Mas essa passagem, ela é muito complicada, porque se a gente lê no primeiro estágio de leitura, a gente não consegue entender. Porque em algum momento, Paulo fala que a ministração da morte foi gloriosa. E logo em seguida ele fala que essa mesma ministração gloriosa deixou de ter glória por causa de uma glória que excede. Então, é muito complicado entender ela se a gente não se debruçar. Não é à toa que a gente se acostumou a usar essa palavra de forma errada e usar ela de uma forma que a palavra não explica. Se popularizou muito em nosso meio o fato de que a palavra mata, mas o Espírito se vivifica, que a letra mata, o Espírito vivifica, como forma de dizer que
a teologia ou o estudo da palavra mata o crente, mas ele deve fluir em dons. E não é isso que a palavra diz. Então, para a gente começar, a gente precisa entender o verso do 1 ao 5, onde Paulo começa dizendo sobre cartas de recomendação. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto, a sua segunda carta em sua vida. E essa igreja era uma igreja muito grande, mas ao mesmo tempo muito problemática. Paulo, em 1 Coríntios, vai falar que aquela igreja que tinha todos os dons, mas que era uma igreja carnal. Era provavelmente a maior igreja que Paulo já plantou junto com Éfeso, a igreja de Éfeso. Mas ele tinha um problema, porque no período de transição não fazia muito tempo que Jesus tinha morrido e ressuscitado, e que o cristianismo tinha iniciado. E nessas cidades gregas, o judaísmo ainda era muito forte. Tanto que Paulo, em todas as suas cartas, lida com a dificuldade de explicar o evangelho para os judeus, porque eles ainda acreditavam que eles precisavam guardar a lei de Moisés. Então, toda uma cultura de mais de 2000 anos está ainda na mente do povo. E eles começam a fazer igreja segundo essa cultura judaica. E quando ele fala de cartas de recomendação, era de uma cultura comum de mestres da lei judaica, de chegar em igrejas com cartas de recomendação. Cartas essas que eram deles mesmos. Era como se essas cartas fossem currículos, e eles chegavam e eles mostravam que eles eram mestres na lei. E esses homens eram chamados de falsos profetas. E eles questionavam a autoridade de Paulo sobre aquela igreja, porque Paulo não tinha nenhuma dessas credenciais de fé. Paulo não se dizia um mestre na lei, apesar de ser. E eles questionavam a autoridade de Paulo. Então Paulo ele começa a dizer que a verdadeira credencial dele, a carta que ele tinha, eram os próprios irmãos daquela igreja. Ele diz: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestantes declarado para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. O que Paulo estava dizendo é: eu não preciso de um papel credenciando se eu sou de Deus ou não. Eu não preciso provar que eu tenho muito conhecimento da lei. O que prova a minha autoridade como homem de Deus é os frutos que vocês estão dando. Basicamente, eles estavam dizendo para esses profetas: vocês se gloriam do quanto estudo vocês têm, do quanto de habilidade vocês têm. Mas eu estou mostrando que o que me dá autoridade como servo de Deus é o que eu plantei aqui. O que o Espírito de Deus plantou nessa igreja através de mim. E ele dá uma lição para a igreja de Corinto também, dizendo que aqueles irmãos que estão escutando aquilo, eles eram a verdadeira carta. E que eles que tinham que dar frutos para a igreja. Então, a forma de medir um homem de Deus não é pelas suas habilidades. E trazendo para os nossos dias de hoje, a gente tem um padrão de ouvir homens que se dizem muito estudados. Então é muito fácil a gente tratar como verdade tudo que um homem diz, se ele estudou no Mackenzie, se ele se formou, se ele tem pós-doutorado em teologia, se ele fala bem, se ele fala bonito. E esse não é o padrão bíblico que Paulo diz. Paulo diz que um homem de Deus é aquele que tem um caráter íntegro e que o seu exemplo e os seus ensinos, eles transmitem para outros, e esse povo dá fruto. Porque uma igreja que teve sucesso em sua vida não é uma igreja que cresceu. Francis Chan, no livro O Deus Esquecido, ele diz: irmãos, é muito fácil crescermos uma igreja sem o Espírito Santo. Precisamos de um homem que fala bem, de uma boa banda, e com certeza essa igreja irá encher. Uma igreja grande não é sinônimo de sucesso. Se a gente já esteve numa igreja grande, não pense que aquela igreja era uma igreja que com certeza agradava a Deus. Porque Deus não está olhando quantidade. Deus olha a qualidade. De nada vale ter uma igreja grande se todos se reúnem ali para receber uma palestra, para receber uma palavra que amacie o seu ego. Mas que pouco se fala em comunhão, em generosidade, em irmandade. E talvez nós estejamos nesse padrão. E pouco se diferencia, tem muita gente que vive uma vida que, se viver uma vida de igreja online ou presencial, não muda nada. Porque não se envolve na obra, só vem para a igreja aos domingos e assiste e vai embora. E a parte de assistir um culto é a menor
do que significa ser igreja. Porque se a gente olha o modelo da igreja primitiva, a igreja acontecia em casas. E o maior exemplo daquela igreja era justamente todos os irmãos vendendo suas propriedades e repartindo entre todos, de forma igual, para que ninguém passasse por necessidade. A gente precisa olhar para a igreja como uma família. E essa família precisa andar de forma saudável, em comunhão. Então, antes da gente tratar um homem de Deus, olhe os frutos. Para saber se um pastor é um homem de Deus, olhe como a igreja dele se comporta. E o fato de haver pecado na igreja não inibe a autoridade de um pastor. Afinal, todos pecam, todos pecaram. Mas as marcas de um povo santo, que ama o Senhor, é um povo que confessa seus pecados e está disposto a sempre buscar a melhoria. Então, a credencial de um homem de fé não é o seu currículo de estudo, não é a sua experiência, porque é capaz que um homem passe 40 anos vivendo o ministério e não conheça Cristo. É capaz que um homem passe 40 anos vivendo ministério, liderando igreja, e Deus não se agrade dele. Porque para ter conhecimento não precisa do Espírito Santo. Mas para dar fruto, isso sim precisa. Quais frutos nós temos dado? Quais frutos as nossas palavras têm dado? E quais frutos os nossos exemplos têm dado? Porque eles podiam acusar Paulo de muita coisa. Você pode ver que eles acusam e questionam a autoridade teológica de Paulo, mas nunca a autoridade moral. Que procurem coisas para te condenar, mas que não encontrem. Prosseguindo, no versículo 6, ele diz: a qual também nos fez capaz de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Aqui Paulo está falando da letra, a lei mosaica. Porque aqueles homens, os falsos profetas, acreditavam que a lei mosaica era o único caminho de salvação. Porque ele diz que a letra mata, nós precisamos ir para Romanos. Dudu, tem como abrir em Romanos 7:12? Paulo ele explica o motivo da lei matar. Romanos 7:12. E assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Pode passar. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Pode passar? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo diz que a lei é boa. E ele diz que por causa da lei ser boa, ela trouxe morte para ele. Por quê? Porque a lei é tão perfeita, tão gloriosa, que nenhum homem pode cumprir. O problema não é a lei que é ruim, a lei é boa, a gente é ruim. O que Paulo está dizendo é, a lei é tão perfeita que nós homens, caídos, depravados, não conseguimos seguir. E esse é um princípio básico do cristianismo. E qualquer pessoa que nega isso é um herege. O ponto de que somos totalmente depravados. Não importa a linha teológica que uma igreja siga. O único ponto em que calvinistas e arminianos concordam é que é o ponto da depravação total. De que todos pecaram, todos caíram e todos foram destituídos da graça de Deus. Então, para a gente começar uma vida cristã, a gente precisa assumir que a gente é ruim. E se um dia te disseram que você é bom, sinto te informar, você é muito ruim. E a única beleza e bondade que há em você vem de Deus. O próprio Calvino disse, se existe algo bom em mim... Foi Calvino ou Agostinho? Me perdoe. Mas ele diz, se existe algo bom em mim, isso é Cristo. E se você vê algo ruim em mim, sou eu mesmo. Então, o que Deus está dizendo com a lei é, eu vou enviar algo que é tão perfeito, e é isso que vocês precisam para ser salvos. E vocês não vão conseguir cumprir. E essa lei vai revelar a necessidade que vocês têm de ter um Salvador. Então, quando a gente fala que a Bíblia é cristocêntrica e que ela sempre aponta para Cristo, o objetivo da lei é esse. Mostrar que nenhum homem pode se salvar.
e que ele precisa de alguém espiritual bom e bom o suficiente para cumprir essa lei e te dar a salvação. A lei é muito boa, ela é muito perfeita, o problema é você é ruim. Então o que Paulo está dizendo é que a letra mata, porque a letra ela não te dá vida. A letra é justamente para te condenar. Toda lei é para te condenar. Pega a Constituição do Brasil. Alguém é transformado pela Constituição? Você já viu aquele tipo de pessoa que diz: eu não falo tudo o que eu penso porque eu seria preso? Já viu? Se eu fizesse tudo o que eu quero, eu estaria preso? Você já viu esse tipo de pessoa? Porque a lei, ela só tem o objetivo de te prender. Alguém que diz: não faço o que eu quero porque eu seria preso, é alguém que tem vontade de fazer, mas não faz por medo. Porque o único objetivo é ser condenado com a lei. Eu estava vendo na internet esses dias e o cantor sertanejo Leonardo estava numa entrevista. E perguntaram: você teve tantos filhos com mulheres diferentes e você nunca se envolveu num escândalo? Nunca teve caso de você atrasar a pensão? Qual que é a receita disso? Aí ele disse: é medo de ser preso. Talvez aquele homem não queria pagar. Ele não ligava para a necessidade que os filhos tinham de pensão. Mas o medo de ser condenado fez com que ele fizesse isso. Da mesma forma, a lei só servia para condenar. E os homens não faziam não porque eles amavam a Deus, mas porque eles não queriam ser condenados. Ou seja, homens que não foram transformados, mas que estão presos com medo de serem condenados. E é por isso que ele diz que o Espírito dá vida. Porque quando Cristo cumpre a lei e o Espírito desce, o objetivo já não é mais julgar. O Espírito de Deus não veio para condenar, mas ele veio para dar vida. Vida como? Agora você não vai cumprir a lei com medo de ser condenado. Você vai cumprir a lei porque você me ama e eu te transformei. E que o caráter de Cristo foi imprimido em você. E agora você cumpre a lei não por uma obrigação, não por medo, mas porque você quer cumprir, porque o seu caráter foi transformado. E é por isso que Agostinho vai dizer: o que é bom vem de Cristo. Porque Paulo está dizendo: o que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque em meu ser militam carne e espírito. E o espírito precisa ser alimentado, porque a carne sempre vai lutar. E o problema é que a gente alimenta o espírito 2 horas em uma semana. E a carne, 24 horas por dia. Acontece que a graça é irresistível. O segundo ponto da nossa confissão de fé como Assembleia de Deus. A gente pode resistir à graça de Jesus. E é esse o ponto. Enquanto nós resistirmos à graça de Cristo, Deus não vai operar em nós. Deus não é intruso, o diabo é. O diabo não importa o quanto você resiste, ele vai continuar lutando. Cristo não, porque Cristo não precisa se humilhar, porque quem precisa dele é você. Ele não precisa de você. Deixe o seu coração e o seu caráter ser transformados segundo o caráter de Cristo. Então, Paulo começa dizendo: o que foi feito glorioso, a esse respeito não tinha glória, em razão da glória que excede. O que ele está dizendo? A lei era muito gloriosa, mas foi nos revelado algo tão mais glorioso, que aquilo que era glorioso perdeu o valor. Paulo está dizendo: a lei é boa, mas Deus é tão melhor, tão mais glorioso, que quando coloca Deus, a obra de Jesus e a lei é como se fosse nada. E a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto é mostrar que eles não podem viver com algo que não é tão glorioso quanto a obra de Cristo. Paulo está tentando abrir os olhos da igreja de Corinto para dizer: ei, olha, o quão glorioso foi o presente que Deus te deu. Não aceitem viver sem esse presente. Não retornem à lei, porque Cristo morreu para te dar vida, para te dar transformação. Deus fez o que nenhum homem poderia fazer. Deus fez o que ninguém poderia fazer por si só. A lei pode até ser boa,
Mas Cristo é muito superior. É o que Paulo vai dizer em Hebreus. Cristo é superior a todos os anjos. Cristo é superior à lei. Cristo é superior a Moisés. Porque nenhum homem te deu vida. Nenhum homem pôde te transformar. Deus usou um homem para dar algo que condenasse. Mas Deus usou o próprio Filho para te dar vida. E para você ver, a lei era tão gloriosa que quando Moisés foi revelado, ele desce e ele precisa usar um véu. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, ficava com medo dele, porque a sua face brilhava. De tão gloriosa que era o que Deus estava revelando. E a questão é, os que receberam algo que é mais glorioso que a lei, que foi o Espírito, que somos nós. Por que nossos olhos não brilham? Por que nossa face não brilha? E talvez a gente seja como o povo de Israel. Paulo fala que aquele povo ficava com medo porque a sua mente não foi transformada. E talvez a nossa mente não foi transformada ainda para que a gente veja a glória de Deus. Talvez a nossa mente não foi transformada ainda para a gente entender o valor da obra de Cristo. E véu simboliza separação. Véu simboliza esconder. Mas é justamente o oposto do que Cristo faz quando morre. Quando Cristo diz está consumado numa cruz, o véu do templo se rasga de cima para baixo, demonstrando que o próprio Deus rasgou o véu de separação. E agora o Santo dos Santos, que era acessado uma vez por ano, por um homem que tinha que ter dedicado uma vida inteira de estudo, de leitura da lei, agora qualquer homem pode acessar a presença de Deus. Palpável. E é isso que nos falta como igreja. Lembrar do valor que é o sacrifício que Cristo nos entregou. Porque a gente se acostumou a vir para culto e não sentir a presença. A gente se acostumou a passar uma semana inteira sem ter orado, sem ter jejuado, sem ter lido a palavra. Sem ter sentido nada, sem ter Deus ministrado algo. E a gente está olhando para tudo que Deus fez na cruz e virando o rosto e decidindo viver como aqueles homens que não podiam acessar livremente a glória de Deus. Mas a gente precisa ser como a mulher samaritana no tanque. Que quando recebeu a palavra, ela queria saber aonde ela precisava ir para falar com o Senhor. E o Senhor disse, em qualquer lugar você pode falar comigo. Meus irmãos, 10 minutos na presença de Deus pode resolver o que 3 anos de aconselhamento pastoral resolveria. Porque a presença de Deus tem a capacidade de 1 minuto destruir o seu orgulho. A gente só vai ver pecado de estimação sendo extinto quando a gente mergulhar na presença. Tem pecados que não tem conselho que a gente dê que tire um homem de lá. Tem lama que não tem força que a gente tenha que tire um homem de lá. Tem lugares que nenhuma pregação, nenhuma palavra, se não tiver o Espírito, não tira ninguém de lá. Tem lugares que só a mão do próprio Deus puxando. Tem homens com um coração tão fechado, tão duro, que só o próprio Deus pode entrar e fazer. E a gente cria tantos métodos, tantas formas, e a gente só precisava estar imerso no Santo dos Santos. Vivendo lá. A gente precisa morar à espreita do Senhor. Quando Deus disse que passaria numa fenda de uma rocha, Moisés ficou esperando. Porque ele sabia que o Senhor passaria lá. Acontece que o Senhor não passa mais. Agora o Senhor mora. E talvez Moisés precisasse ficar esperando na fenda da rocha. Mas nós precisamos colocar tendas à fenda da rocha. Se estabelecer lá, construir nossa casa, aonde sabemos que o Senhor vai passar. E talvez a fenda dessa rocha que o Senhor vai passar, talvez não, eu tenho certeza, é o nosso coração. O lugar que Ele não quer só passar, mas que Ele quer morar. E quem mora permanece todos os momentos, não só por um momento. E talvez a gente está chamando Deus para visitar o nosso coração ao invés de pedir para Ele morar. Porque a gente está acostumado a viver de coração vazio.
Só que a questão é que não existe coração vazio. Onde Deus não está, o diabo está. O diabo não pode ocupar espaço, mas aonde a gente deixa espaço vazio, ele entra. Ser cheio do Espírito Santo não é somente ter dom. Porque essa mesma igreja tinha muito dom. Tinha mais dom que todos nós aqui. Cada irmão sabia ter um dom, receber algum dom. Mas talvez a gente se prendeu muito a momentos de êxtase espiritual. Mas a gente só vai ver Deus no coração do nosso irmão quando lá fora o nosso culto continuar. Porque a gente começou a achar que culto era 2 horas. E Cristo está chamando uma adoração de 24 horas por dia. Todos os dias, o que você estiver fazendo é para a glória de Deus. O seu trabalho é muito espiritual. É tão espiritual quanto estar aqui. A gente precisa entender isso. Talvez você ache, como que eu posso ser espiritual se o meu trabalho não tem nada a ver com Deus? A gente precisa lembrar que excelência também é glorificar a Deus. Então, fazer o nosso trabalho da melhor forma que a gente pode fazer, isso é glorificar a Deus. Honestidade também é glorificar a Deus. A gente se acostumou a dar jeitinho para tudo. A assinar documento de trapaça para a gente estar em lugares melhores. E a gente se acha muito bom. A gente tem coragem de fazer coisas com as nossas próprias mãos para acessar lugar e ainda dizer, vir aqui na frente e agradecer a Deus, dizendo que Ele nos deu. Sendo que a gente está acessando lugares que a gente fez com as nossas próprias mãos. A gente derrubou uma porta com as nossas próprias mãos. Deus não está envolvido com mau caráter. Deus não está envolvido com trapaça. Deus quer um povo de coração puro. Em 16, 18, até o 18 ele diz, mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo é, Cristo morreu para te dar liberdade. Liberdade é essa, para acessar a presença dele. Antes os homens não conseguiam suportar olhar para a face gloriosa. Mas Cristo preparou o nosso coração. E agora nós podemos estar face a face com o Rei. E a forma de ser transformado é contemplando. Como os discípulos foram transformados contemplando Jesus. O ministério de Jesus teve sim ensinamentos, mas você pode ver os momentos de mais ensinamento que os discípulos tiraram foi contemplando o que Jesus estava fazendo. Como um pai pode educar um filho sendo exemplo, porque o filho vai se adequar àquilo que o pai mostrou para ele. Então um filho, uma filha é educada segundo a contemplação de seus pais. Contemplem a Cristo, porque só assim a gente pode ter o caráter dele. E não banalizem a obra que Cristo fez em nós. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me disse para falar algo para pessoas que têm mais de 30 anos e que estão na igreja há muito tempo. Provavelmente você que tem mais de 30 anos e cresceu na igreja ou tem 10, 20 anos de caminhada de fé, você viu algo que poucos de nós que somos jovens que temos menos de 30 viu. Você viu provavelmente grandes derramamentos do Senhor. Você viu provavelmente grandes milagres do Senhor. Você viu coisas que marcam a sua história até hoje. E eu sei que hoje você lembra e fala que sente saudade daquela época. E sente saudade do quanto Deus se movia. Acontece que se Deus parou de se mover em nosso meio, a culpa é nossa. E talvez essas mesmas pessoas que dizem isso, olham para a geração atual e dizem que essa geração está perdida. Mas o Senhor manda dizer para essas pessoas que essas pessoas têm que amar essa geração.
Porque é o exemplo de vocês que vai transformar essa geração que está vindo. E antes de reclamarem que essa geração não se move tanto quanto a sua se movia, volte a buscar o tanto que você buscava. Porque talvez Deus tenha parado de se mover em seu meio, mas será que individualmente você busca tanto que Deus continua se movendo? A gente fala tanto, e eu vejo tanta gente falando que essa geração não se move, que o Espírito Santo não derrama tantos dons, mas e vocês? Será que vocês buscavam tanto quanto vocês buscavam? Será que vocês amavam o Senhor tanto que vocês amavam? Será que vocês persistiam em oração e oravam o tanto que vocês oravam? Deus quer continuar fazendo. E a gente precisa parar de viver um evangelho saudosista, que só fica relembrando do que fez nos tempos passados. E para nós que temos menos de 30, talvez a gente não viu o tanto que eles viram. Mas eu tenho a convicção que o que estamos vivendo hoje não é onde o Senhor quer nos levar. Eu tenho a convicção que o Senhor tem muito mais. Então, se você tem mais de 30 e se enquadrou no primeiro ponto, eu quero conduzir uma oração com você. E depois a gente vai conduzir uma oração com os jovens. Amém? Vamos pelo primeiro tipo de pessoa. Senhor Deus, que o Senhor hoje venha operar nos corações daqueles que viram e que eles saiam daqui incomodados, insatisfeitos com o seu estado atual. Nós sabemos que o Senhor não mudou, que o Senhor não mudará e que se o Senhor fez lá atrás, o Senhor há de fazer de novo. O Senhor quer corações contritos e dispostos. Não nos deixe viver com saudade, mas que essa saudade gere um fogo em nós, que nos leve para perto do Senhor novamente. Nós cremos que o Senhor operará com dons, nós cremos que o Senhor operará com milagres, com curas. E nós estamos, Pai, hoje, voltando ao caminho onde o Senhor nos tirou de lá. E, Pai, nós estamos olhando para o nosso passado, lembrando o que o Senhor fez em nós. Estamos pedindo, faz de novo em nosso meio, em nome de Jesus. O Senhor ainda cura, irmãos. E não se contentem como pentecostais que acreditam nos dons, que acreditam no fluir sobrenatural, viver sem ver isso. Quando foi que nós pentecostais paramos de orar por cura? Quando foi que nós paramos de pedir pelo batismo do Espírito Santo? Deus quer se mover no nosso meio. Deus quer operar muito mais. E nós cremos que Ele voltará a operar da forma que nós vimos. E é com essa convicção que eu afirmo que nós precisamos voltar a buscar como nós buscávamos. Volte a jejuar, volte a orar, volte a ler a palavra. Porque Deus ainda faz. Senhor Deus, agora eu quero orar pelos jovens. Desde as crianças, desde os adolescentes e os jovens adultos. Nós pedimos para que a Tua presença desça e que eles tomem como exemplo o tempo de seus pais. Que eles tomem como exemplo os tempos passados. Eu oro por jovens que operam com Teu Espírito nas escolas. Nós cremos, Pai, que aulas serão interrompidas porque alunos estarão cheios da Tua presença. Nós oramos para que dias de trabalho sejam interrompidos, porque os seus profissionais não conseguirão se manter de pé com tanta glória, com tanta evidência do Teu Espírito. Nós oramos sobre cada criança que aqui está, que estão começando a sua jornada. Nós cremos que o Senhor opera sobre eles também, e que eles, Pai, com seu coração sincero, transformarão e serão transformados e gerarão uma sociedade mais saudável. Nós sabemos os problemas de paternidade, nós sabemos o quanto o inimigo tem tocado e talvez eles não vieram de famílias curadas, mas nós sabemos que através dele famílias curadas serão geradas. Nós te pedimos sobre os jovens, desperta essa geração. Nós somos a geração que está entrando agora, colocando a mão no arado. Não nos deixe olhar para trás, não nos deixe retroceder, mas hoje que nossa saúde seja dedicada, que nossa força seja dedicada, que nosso intelecto seja dedicado somente à Tua obra, que as ferramentas que nós temos hoje sejam dedicadas somente à Tua obra. Eu oro por uma sociedade como foi no país de Gales, que até o esporte foi tocado com a Tua presença. Nós queremos ver uma sociedade de jovens que se movem segundo a Tua palavra. E nós cremos que os dons persistirão.
Nós não seremos apenas pentecostais teóricos, mas nós vivemos e viveremos aquilo que o Senhor tem nos destinado. É o que eu te peço. Meus irmãos, que essa palavra possa gerar algo no coração de vocês, que gere principalmente insatisfação, porque não está bom. Nós precisamos reconhecer que nós somos falhos, que nós pecamos e que precisamos de Cristo. E que a gente relembre o valor da presença do Senhor. Que a gente relembre o valor do sacrifício do Senhor e que a gente habite, a gente more no Santo dos Santos. Porque é lá que nós seremos transformados. O objetivo aqui não é dizer que a gente não deve estudar teologia, a teologia é boa, conheça sobre o seu Deus. Mas antes de saber sobre o seu Deus, conheça o caráter dele. E caráter só conhece com oração, com palavra e com a revelação do Espírito. Se você tem algum pecado que não consegue se desvincular, saiba que Cristo é suficiente para suas fraquezas e suas carências. E antes de buscar métodos, mergulhe na presença. Não tem pecado que resista 10 minutos na presença. Quando a presença de Deus toca, ela revela a luz do Senhor, a glória do Senhor revela o mais íntimo da nossa alma. E ela também limpa. Porque diferente da lei, Cristo veio para nos dar vida. E que a gente não viva como alguém que estava na lei, mas viva como aqueles que receberam a vida do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.